Bom dia, pessoal. Estou gravando uma aula para vocês hoje na Sexta-feira Santa, então queria desejar para vocês que, para todos os meus alunos, que esse dia seja um dia de reflexão, de que vocês, mesmo quem não é cristão, que pense aproveite, né, a data para pensar no significado da nossa vida e como nós podemos lutar por mais reconciliação pessoal e com aqueles com quem nós convivemos. Essa é uma terceira videoaula que eu estou gravando. Na aula de hoje, então, eu vou falar de história da filosofia. Nós já tivemos duas primeiras sessões em que eu procurei apresentar para vocês o que é a filosofia. Estão lembrados que eu falei que a filosofia é uma investigação, é um tipo de pergunta, como as ciências também são indagações, né, sobre aspectos da realidade que cada uma das ciências tenta decifrar. No caso da filosofia, então, o que os filósofos querem entender melhor, o que eles se dedicam, digamos assim, né, fundamentalmente, é um esclarecimento daqueles conceitos mais gerais que nós pressupomos na nossa fala cotidiana. O conceito, por exemplo, de mente, de Deus, como eu agora acabei de mencionar para vocês, que aproveitem a Páscoa para um período de reflexão. Essa é uma fala humana minha, digamos, comum, né? Mas que ela pressupõe todo um enorme aparato assim, de crenças religiosas e de várias outras ordens, né, que eu estou assumindo e não estou questionando, né, estou reproduzindo, digamos assim. Mas se vocês pretenderem submeter esses conceitos como conceitos da fé e da racionalidade da fé, da racionalidade das nossas crenças religiosas, vocês vão provavelmente ter que indagar sobre essas alegações que a gente faz no cotidiano, se elas de fato têm alguma base profunda, qual a base que está por trás, né, da crença religiosa, da fé. E também vocês podem fazer esse tipo de investigação como filósofos em outros domínios, podem fazer sobre... Eu já dei vários exemplos, né, os cientistas, por exemplo, eles pressupõem a existência de relações causais no mundo. Então, um filósofo, um metafísico, por exemplo, que é uma área da filosofia, eles até hoje, né, são discutidas essas teses mais substanciais sobre a natureza da realidade, né? Afinal, a realidade é um todo causal, ou ela é uma estrutura aleatória, as coisas que acontecem na natureza, então elas acontecem assim necessariamente, ou elas têm algum outro tipo de fator explicativo, digamos assim, né? Não a necessidade, porque relações causais são relações necessárias. Tu tem uma coisa, dessa coisa se segue uma outra coisa, né? Mas vocês poderiam pensar que que a causalidade ela é explicada contingencialmente, é um simples acaso, né, que o mundo tem essa configuração que ele tem, e não uma necessidade. Então, na metafísica, na filosofia da religião, na filosofia da arte, na ética, na filosofia da linguagem, na filosofia política, na filosofia social, enfim, na lógica, em todas as áreas da filosofia, vocês vão enfrentar problemas, questões sobre alguns conceitos que são centrais na nossa compreensão,
na maneira como nós representamos a realidade, a nossa maneira ocidental, digamos, que é diferente dos índios da Amazônia, né? E eles têm uma ontologia, uma forma de representação diversa. A filosofia ocidental, então, tende a colocar essa estrutura conceitual numa perspectiva reflexiva mais clara para que a gente entenda a nós mesmos, né, de uma maneira um pouco mais autoconsciente, um pouco mais esclarecida, com um pouco mais de discernimento. Essa atividade, então, que eu caracterizei, que eu chamei da natureza da filosofia, eu também disse que ela tem implicações para a vida prática, vocês lembram que eu mencionei que a filosofia também pode ser entendida, ela foi entendida como uma bios techne, uma arte de viver. Então nós fazemos essas reflexões especulativas sobre a mente, sobre Deus, sobre a estrutura da realidade. Mas a finalidade última dessa especulação é prática, né? Para que nós possamos extrair uma forma, né, de conduta, uma maneira de estruturar a nossa personalidade que garante mais sabedoria, que garante mais serenidade, que garante uma vida boa, então não uma vida tola, né? Uma vida em que nós somos arrastados para cá e para lá sem saber exatamente o que está acontecendo. A filosofia, então, ela quer saber a verdade, porque a verdade, ela quer conhecer a verdade sobre as coisas, porque a verdade é uma forma de encontrar o bem, ou a boa vida, né? Agora, isso é diferente da história da filosofia. A história da filosofia, que é o tópico que nós vamos começar agora, né? Nessas questões que eu levantei até aqui, vocês mesmos poderiam ler artigos contemporâneos de autores e propor uma explicação, por exemplo, tentar resolver problemas filosóficos tradicionais. Mas o que eu vou começar a fazer a partir de agora, então, é uma unidade mais de história da filosofia. E na história da filosofia, o trabalho do filósofo, ele não é um trabalho de propor teorias, né? Mas é claro que vocês podem, para propor teorias, vocês precisam conhecer o que os outros filósofos pensaram. Mas o trabalho, na história da filosofia, o trabalho fundamental é entender o pensamento de alguns autores centrais e ver, talvez, as implicações desses pensamentos até hoje, né, em vários domínios. Mas vocês estão percebendo aqui que é uma coisa bem... não que não seja relacionada com filosofia, mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é fazer, teorizar ou propor teorias, e outra coisa é conhecer as teorias que foram produzidas, né? E muita gente confunde esses dois aspectos, digamos assim, da atividade filosófica, né? Eu sou heterodoxo em filosofia, eu acho que tem lugar para todo mundo, então um departamento de filosofia pode ter professores que são historiadores, digamos assim, que se dedicam a estudar o pensamento de autores do passado, autoras e autores, em geral são autores, né? Não tem, as mulheres são minoria na história da filosofia tradicional, não que elas sejam minoria em número na história, né? Mas que elas, durante muito tempo, na formação superior, os doutos, digamos assim, eram homens, né? Mulheres eram inclusive proibidas de participar de atividades especulativas científicas, né? Tem algumas exceções, né, que vocês espero que vocês conheçam e procurem estudar, mas geralmente elas foram segregadas, né, do ambiente investigativo, científico, filosófico. Então, o trabalho, né, como eu estava dizendo, do filósofo nesse caso é um pouco diferente. Eu acho que nos departamentos de filosofia pode ter tanto filósofo quanto ou professores que se dedicam a pesquisar temas de maneira independente, quanto historiadores da filosofia. As duas coisas, elas podem conviver, né, sem nenhum tipo de problema. E nem é tão difícil fazer um trabalho de história da filosofia quanto é fazer um trabalho de investigação filosófica independente. Mas os métodos são um pouco diferentes, né? Quando vocês trabalham com história da filosofia,
precisa ter um domínio da língua, por exemplo, se vocês vão estudar Kant, o Schopenhauer, ou Aristóteles, né, vocês precisam conhecer alemão e grego, porque os textos originais são textos que foram escritos em outras línguas. Então, para te fazer um trabalho de boa qualidade sobre esses autores, tu, além de ter o talento, digamos assim, filosófico para pensar e refletir, tu precisa ter um talento linguístico, né, de conhecer a língua. Além disso, também vocês precisam ferramentas de pesquisa historiográfica, né, que são distintas, né, e que nem sempre interessam a quem faz filosofia sobre temas particulares. Por exemplo, é sempre importante entender o contexto histórico de um autor para compreender as teorias que ele desenvolveu. Mas para perguntar, por exemplo, se a crença em Deus é uma crença que tem algum fundamento razoável, eu posso fazer isso hoje, eu acho. Alguma coisa de história eu preciso, né? Eu vou utilizar, mas a dependência do contexto histórico é muito menor, né, nesse caso, do que em relação à pesquisa sobre um autor específico, Santo Agostinho, o Aristóteles ou qualquer outro autor que vocês mencionarem. Então, para começar, então, eu queria deixar bem claro esses dois polos, digamos assim, da filosofia. A partir de um polo é a filosofia, ou vocês poderiam chamar aqui da arte de filosofar, que é pensar nas questões humanas, nos conceitos fundamentais que estão na base da nossa vida e tentar propor teorias para explicar esses conceitos. E outra coisa é conhecer a longa e fascinante história da filosofia, com seus inúmeros autores, e é uma história que que é muito difícil de dominar, que é muito difícil de vocês conhecerem toda ela, é praticamente impossível conhecer com profundidade toda a história da filosofia, e é a tarefa então que nós vamos começar a partir de agora. Sobre a história da filosofia, então a primeira questão que cabe colocar aqui é a questão dos períodos da história da filosofia, né? Vocês sabem que a história humana ela está dividida em diferentes épocas, diferentes períodos. A história da filosofia, a filosofia começou com o Ocidente. As primeiras tentativas, digamos assim, de compreensão racional do mundo, da realidade, elas foram desenvolvidas através da mitologia, da poesia, pelos escritores e poetas antigos. E em seguida, os registros assim, mais antigos dão conta de que as primeiras tentativas, né, de explicação mitológica que se tem escrito, né, relatos que são escritos, elas são do século VII a.C., na Grécia pelo menos. E essas tentativas, assim, mitológicas, elas foram uma primeira forma de tentar dar conta da realidade, né? O que os poetas ofereciam assim, é uma espécie de narrativa sem grande base empírica, ela era uma simples imaginação, né? Vocês poderiam dizer assim, eles imaginaram que o Sol poderia ser, o que Zeus, não sei, poderia ser casado era apaixonado por alguém, e daí dessa união resultou um filho, e que esse filho era explica, né, por que as pessoas amam até hoje, né? Então é um mito sobre a explicação do amor. E assim foram feitos vários mitos gregos, né, que têm histórias míticas, né, ou lendas, assim, que foram propostas para explicar coisas que faziam parte da nossa vida. Tem um certo preconceito assim na maneira como os filósofos apresentam as narrativas mitológicas do passado. Eles dão a entender que essas narrativas eram irracionais, né, ou não tinham base racional. Mas se vocês estudarem elas assim com um pouco mais de cuidado, vocês vão ver que tem muitos insights que não pode dizer que eles são alheios à razão, né, como normalmente se tentou caracterizar. Nessa questão do amor, por exemplo, né, do mito do Eros, tem
a ideia de que o amor envolve sempre uma certa falta, por exemplo, é um componente fundamental do desejo amoroso, né? Tu depender, tu te colocar numa condição de amor significa perceber que a tua existência ela é incompleta, ela não é plena, né? Enquanto o teu objeto amado, né, não estiver conectado a ti, né, em num sentido afetivo. Isso, então, mostra que, por um lado, existiram as primeiras tentativas de dar sentido à experiência humana, elas foram tentativas imaginativas, mitológicas, um pouco fantasiosas, mas ao mesmo tempo mostra que essa fantasia também tem uma ligação estreita com aspectos da experiência humana, como no caso do amor, né? A experiência de sentir a falta, se sentir bem perto de quem nós amamos. Não é, portanto, pura fantasia, né? Como tradicionalmente se pensa. E também, se vocês aceitarem essa ideia, vocês podem concluir muito logicamente, né, que a descrição que a filosofia nasceu do mito, foi uma primeira tentativa de investigação racional, não sei, da realidade, ela é um pouco exagerada, assim, a tese, né? Embora não seja falsa, né, ou não seja completamente inverídica. O que marcou, então, que foi distintivo da filosofia, foi a tentativa, e assim que a filosofia nasce, a filosofia antiga, com os filósofos chamados filósofos pré-socráticos, foi a tentativa de associar esses temas que eram discutidos, assim, na poesia, na poesia, nas grandes narrativas míticas do passado, em termos de uma forma alegórica, né, e muito mais especulativa, sem base na realidade qualquer, foi a tentativa de substituir essa forma de explicação por uma explicação material. Então, no lugar de dizer que o universo era, sei lá, um sopro divino, o que os pré-socráticos fizeram foi tentar encontrar um princípio unificador, um princípio que pudesse explicar das mais ínfimas coisas até o cosmos, né, que era o grande problema, digamos assim, que caracterizou a filosofia dos primeiros filósofos pré-socráticos. Então, o Tales, Demócrito, Anaxágoras, Anaxímenes, todos os filósofos pré-socráticos, o Pitágoras, né? Todos eles procuraram encontrar um princípio material, quer dizer, que palpável, né? Não pode ser não tocável no sentido de poder ser tocado com as mãos, mas era palpável, né? Tanto o átomo quanto o fogo, quanto a água, quanto o número, né? Todas essas coisas elas podem ser assim manipuladas inteligivelmente. Elas podem ser, elas têm uma dimensão tangível que não tem, que a mitologia, os deuses, por exemplo, não, que são mais próximos, né, como eu dizia, da imaginação, não parecem ter. A grande e se atribui então o surgimento da filosofia a essa mudança de atitude, digamos assim, diante do tipo de posicionamento que os filósofos, os primeiros filósofos introduziram. É um posicionamento em que a realidade passa a ser vista como sujeita a leis que são leis empíricas ou materiais, né, que eu posso enxergar e alguém pode chegar para essa pessoa e dizer não, isso é falso porque tem outras características da realidade que essa lei não consegue dar conta. Portanto, eu estabeleço um parâmetro, digamos assim, imparcial, independente dos desejos, das intuições, da imaginação de cada um. Eu estabeleço um padrão objetivo
de verificação de alegações sobre o mundo, e isso coincide, então, né, como tradicionalmente se procura descrever, com o surgimento da filosofia. O nascimento da filosofia é o nascimento dessa atitude, né, e ela também tem sido, né, atribuída normalmente a um fenômeno psicológico, né, que é o espanto, a surpresa, a admiração, né? Vocês vejam um caso curioso, né? Qualquer, do tipo, vocês imaginem o ímã, né? Vocês tocam dois objetos de pedra, de um tipo de metal, e eles se repelem, né? Isso para a experiência antiga era um fenômeno fascinante, assim como duas coisas podem ter uma força que não é dois pedaços de pedra, dois pedaços de metal, podem ter uma força entre eles que faz com que eles se afastem, né? Se repilam, um seja repelido pelo outro. E aí a ideia foi então que deve ter essa inovação, né? Deve ter algum princípio que explica um princípio real, objetivo, que eu posso localizar e que vou reportar, né, que eu vou fazer referência toda vez que eu tentar explicar alguma coisa. Então, a filosofia antiga nasceu, né, como uma reflexão que admitia princípios racionais para explicar a realidade. Ela foi desenvolvida por uma série de filósofos anteriores a Sócrates. Eu não mencionei essa filosofia pré-socrática no trabalho, mas vocês podem pesquisar, né, por textos. Tem vários filósofos e tem contribuições que são super interessantes, e o trabalho de interpretação é muito sofisticado hoje, né, em torno desses autores. Alguns deles vocês são mais conhecidos hoje. Alguns deles têm sido mais investigados, né? O Heráclito é um autor muito pesquisado hoje, né? O Xenófanes também também é um desses autores. O Pitágoras, né, também tem sido muito examinado. E no final das contas, assim, o que eles têm uma importância, que é a importância de ter proposto uma nova forma de perceber o mundo, o cosmos, né, físico. E eles também tentaram oferecer, né, uma explicação que me parece sensacional, assim, que vocês olharem hoje, né, pensarem em comparação com a nossa forma de ver o mundo de hoje. Imagina que vocês estão circulando, sei lá, pela rua e se dão conta que estão dentro de um universo. Esse universo é infinitamente grande, né? É um cosmos, ele está muito maior, muito mais amplo, né, do que a realidade microcósmica, né, que nos circunda. E eles queriam encontrar, então, o que é o cosmos, né, o que é o todo no qual nós estamos, né. Precisa ter um senso, assim, de grandeza intelectual, assim, né, que é impressionante, né, até hoje, como eles foram capazes, né, de chegar até a formulação desse tipo de pergunta, né. Tu se vê, é como se eles percebessem, assim, que nós navegamos numa realidade imensa. Essa realidade imensa deve ter alguma explicação, um princípio unitário, e a tarefa era, então, explicar qual é esse princípio. E cada um desses filósofos ofereceu respostas distintas, né, que vale a pena conhecer, né, até hoje. E eles iniciaram, então, esse grande movimento, né, que é a filosofia, que chegou até nós hoje. Eu vou, em seguida, depois, então, continuar a descrição com o período chamado da filosofia clássica, com Sócrates, Platão e Aristóteles. E aí a gente vai ver
as principais mudanças, né, e como que esses novos filósofos levaram adiante o legado da filosofia antiga. Tá bem? Um abraço, até o próximo encontro.